Oi turma, eu sou o professor Cássio Galeri e esse é o Projeto Matemática. Na aula passada vimos plano cartesiano e distância entre dois pontos. Geometria analítica, aula 2, exercícios de fixação. Turma, no Projeto Matemática de hoje vamos resolver alguns exercícios para fixar melhor os conteúdos vistos na aula anterior. Questão 1. A palavra perímetro vem da combinação de dois elementos gregos. O primeiro, peri, significa em torno de, e o segundo, metron, significa medida. O perímetro do trapézio, cujos vértices têm coordenadas -1, 0, 9, 0, 8, 5 e 1, 5 é. Temos aqui um trapézio e vou chamar cada um de seus vértices pelas letras A, B, C e D. Note que os vértices A e B possuem a mesma ordenada e por isso podemos calcular sua medida como módulo de -1 menos 9, que é igual a 10. Da mesma forma, podemos calcular a medida de CD fazendo módulo de 1 menos 8 igual a 7. No caso dos lados AD e BC, podemos calcular a distância pela expressão distância D igual a raiz quadrada de ΔX ao quadrado mais ΔY ao quadrado. Temos então que AD, raiz quadrada de -1 menos 1 ao quadrado, mais 0 menos 5 ao quadrado. Fazendo esses cálculos, raiz de 29. Já ao lado BC, raiz quadrada de 9 menos 8 ao quadrado, mais 0 menos 5 ao quadrado, e fazendo esses cálculos, raiz de 26. Como o perímetro é a soma de todos os lados, temos 10 mais 7, 17, mais raiz de 29 mais raiz de 26. Circula a resposta e coloca assim, hashtag acabou. Questão 2. João saiu de um ponto A, andou 5 metros para leste, 3 metros para o norte, 1 metro para o oeste e 5 metros para o sul, chegando a um ponto B. A distância em metros entre os pontos A e B é... Turma, eu costumo dizer para os meus alunos que o problema da matemática é o português. Você deve sempre se preocupar em fazer a interpretação de texto de forma correta. Veja só, temos aqui o plano cartesiano e por uma questão só de conveniência, vou colocar o ponto A na origem, ou seja, suas coordenadas são 0, 0. O texto diz que João andou primeiramente 5 metros para leste, isso é direita, então vou andar 5 unidades para a direita. Depois, ele andou 3 metros para o norte, então vou subir 3 unidades. Logo em seguida, 1 metro para o oeste, isso é esquerda, então vou andar uma unidade para a esquerda. E por fim, ele andou 5 metros para o sul, chegando ao ponto B. Se você prestou atenção, verá que as coordenadas do ponto B são 4 e menos 2. Dessa forma, posso calcular a distância entre A e B usando a expressão raiz quadrada de 0 menos 4 ao quadrado mais 0 mais 2 ao quadrado. Fazendo esses cálculos, a distância AB será 2 raiz de 5. Você circula a resposta e coloca assim, hashtag Sussa. Questão 3. 2 navios navegam pelo Oceano Atlântico supostamente plano. X, a velocidade constante de 16 milhas por hora. E Y, a velocidade constante de 12 milhas por hora. Sabe-se que, às 15 horas de certo dia, Y estava exatamente 72 milhas ao sul de X e que, a partir de então, Y navegou em linha reta para o leste, enquanto que X navegou em linha reta para o sul, cada qual mantendo suas respectivas velocidades. Nessas condições, às 17 horas e 15 minutos do mesmo dia, a distância entre X e Y em milhas era... Temos aqui o plano cartesiano e vou representar a situação das 15 horas. Temos o navio X e Y, de forma muito conveniente na origem, 72 milhas ao sul de X. Se você prestar atenção, entre 15 horas e 17 horas e 15 minutos, vão passar 2 horas e um quarto de hora. Se X mantiver a sua velocidade constante, ele percorrerá 36 milhas ao sul, parando nas coordenadas 0, 36. Da mesma forma, mantendo a velocidade constante, o navio Y percorrerá 27 milhas ao leste, parando assim
nas coordenadas 27, 0. Para calcular a distância entre os dois, podemos fazer a expressão distância d, raiz quadrada de 36 ao quadrado mais 27 ao quadrado. Terminando esses cálculos, raiz quadrada de 2025, que é 45. Círculo a resposta. Mas perceba que dá para fazer o mesmo cálculo de outra forma. Temos no plano cartesiano um triângulo retângulo. Se você prestar atenção, 27 é 3 vezes 9 e 36 é 4 vezes 9. Percebeu onde eu quero chegar? Temos aqui um triângulo retângulo do modelo 3, 4, 5 multiplicado por 9, ou seja, a hipotenusa será 5 vezes 9, que é 45. Agora sim, hashtag chique. Questão 4. Os vértices da base de um triângulo isósceles PQR inscrito numa circunferência de centro O 5, 0 são P, 4 e 2 raiz de 2 e Q, 8, 0. Se o vértice R pertence ao primeiro quadrante, então a área do triângulo PQR é igual a... Temos aqui o plano cartesiano e vamos traçar uma circunferência com o centro nas coordenadas 5, 0. Nessa circunferência, vamos agora colocar os pontos P, 4, 2 raiz de 2 e Q, 8, 0. Lembre-se que o vértice R tem que estar no primeiro quadrante e que o triângulo traçado é um triângulo isósceles. Agora, traçando o raio pelos vértices O e R, temos que ele forma 90 graus em relação ao lado PQ desse triângulo. Por quê? Se você se lembra, o raio sempre será perpendicular a uma corda na circunferência. Corda é o segmento de reta que une dois pontos distintos de uma circunferência. Traçando também o raio passando pelos vértices P e Q, temos agora um paralelogramo, o que garante que o ponto de encontro de suas diagonais será o ponto médio. Tomando como referência a base do triângulo como sendo o lado PQ e a altura sendo o segmento MR, temos o seguinte: PQ, raiz quadrada de 4 menos 8 ao quadrado, mais 2 raiz de 2 menos 0 ao quadrado. Terminando esses cálculos, PQ vale 2 raiz de 6. Não é difícil notar que o raio da circunferência é 3. Logo, a altura do triângulo, ou seja, o segmento MR, é 3 sobre 2. Usando aquela fórmula simples de base vezes altura dividido por 2, podemos calcular a área do triângulo como 2 raiz de 6 vezes 3 meios dividido por 2. Terminando os cálculos, PQR terá a área 3 raiz de 6 sobre 2. Circula a resposta e coloca hashtag acabou. Questão 5. No plano com sistema de coordenadas cartesianas usual, os gráficos das funções reais de variável real f de x igual x ao quadrado menos 6x mais 9 e g de x igual menos x ao quadrado mais 6x menos 1 são parábolas. Os pontos de interseção dessas parábolas, juntamente com seus vértices, são vértices de um quadrilátero convexo, cuja medida da área é igual a... Primeiro, vamos lembrar como calcular as coordenadas do vértice de uma parábola. X do vértice é a expressão menos b sobre 2a e y do vértice menos delta sobre 4a. Dessa forma, na função f de x igual x ao quadrado menos 6x mais 9, seu vértice terá as coordenadas 3, 0. Já a função g de x igual menos x ao quadrado mais 6x menos 1, seu vértice terá as coordenadas 3, 8. Igualando as duas funções, podemos encontrar os pontos de interseção. Dessa maneira, desenvolvendo a expressão, chegaremos a uma equação quadrática que é x ao quadrado menos 6x mais 5 é igual a 0. Calculando suas raízes, chegaremos nos valores x1 igual a 1 e x2 igual a 5. Consequentemente, y1, 4, y2, 4, formando os pontos com as coordenadas 1, 4 e 5, 4. Fazendo um pequeno esboço das duas parábolas, temos o seguinte. No primeiro ponto de interseção, as coordenadas serão 1, 4. No vértice da parábola g de x, as coordenadas serão 3, 8. No outro ponto de interseção, as coordenadas serão 5, 4. E no vértice da parábola f de x,
As coordenadas serão 3, 0. Formamos aqui, então, o quadrilátero ABCD. Note que esse quadrilátero é um losango, e para calcular a área de losango, basta fazer diagonal maior vezes a diagonal menor, dividido por 2. Logo, a área de ABCD será 16. Você circula a resposta e coloca assim, hashtag, acabou. Bem, turma, esse foi o projeto matemática de hoje. Próxima aula, razão entre segmentos colineares e ponto médio de um segmento. Não esqueça de se inscrever e de ativar as notificações. Bons estudos!